Queridos irmãos, o nosso saravá fraterno, 169º episódio do projeto Conversa Franca de Umbanda e o 52º falando sobre mediunidade comportamental. O nosso tema de hoje está diretamente ligado a uma questão que envolve o crescimento espiritual de qualquer ser humano, a pena de morte. E aí eu pergunto, você, meu irmão, você, minha irmã que me assiste, você é a favor de tirar a vida de alguém em razão de suas atitudes nesta vida? Eu vou começar contando um caso meu, particular, né? Para quem não conhece minha vida particular, minha vida familiar, saibam vocês que eu tive um irmão que faleceu num assalto. Nós éramos donos de um posto de gasolina, meu falecido pai, eu e meu irmão, e então eu trabalhava na parte da manhã, meu irmão trabalhava na parte da tarde, e meu irmão já havia me rendido, eu já tinha ido para casa. Lá nós recebíamos o carro forte. O carro forte havia acabado de passar e, obviamente, não tinha mais dinheiro nenhum dentro do estabelecimento comercial. E foi naquele momento que chegaram os bandidos. Aí os bandidos chegaram, perguntaram ao meu irmão se tinha dinheiro. Meu irmão disse que não, porque o carro forte tinha acabado de passar. E por causa dessa razão, né, em virtude disso, os bandidos pegaram, deram um tiro só lá no meu irmão, no coração dele, e mataram. Meu irmão tinha mais ou menos uns 30 e poucos anos. Obviamente que isso foi um momento muito difícil na minha vida, na vida da minha família, né? Mas vocês saibam que no dia seguinte, nós tivemos lá no posto de gasolina a visita de um carro da polícia. E o policial veio conversar comigo reservadamente, perguntando se gostaria que trouxesse no dia seguinte o marginal que fez que teve aquela iniciativa trágica que matou meu irmão, se queria que trouxesse esse marginal vivo ou morto. Eu disse para ele, na ocasião, que eu achava, já que ele me perguntou, eu achava que ele deveria fazer aquilo que a lei determinava. Que se fosse para trazer o marginal, que o trouxesse vivo e o entregasse à justiça dos homens para que ele pudesse ser penalizado de acordo com a lei e não que o matasse, né? Então, isso é exatamente um exemplo que eu estou trazendo para vocês de que eu nunca fui a favor de pena de morte. Acho que não é por aí o caminho, até porque a vida não se encerra no momento que a gente desencarna. Já falamos, inclusive, sobre isso em outros vídeos. E aí, existem aqueles que afirmam que tirar a vida de um criminoso teria o dom de mudar a disposição desse criminoso, mudando muitas vezes seus impulsos, né? Pelo temor que o criminoso teria de sofrer a pena de morte. E aí, essas pessoas, né, apoiadas nesse entendimento, né, existem aí aqueles que defendem a pena de morte, né, tendo o entendimento que a solução ideal para aliviar, né, essa pesada carga social que a gente vive de crimes e de criminosos seria isso, né, utilizar a pena de morte. E aí, gente, eu queria, respeitando a opinião de todos, eu gostaria de fazer o seguinte comentário. Eu vou contar um caso que vai ilustrar bem o nosso tema de hoje, que é a pena de morte. Existe um doutor que ele chama-se Ian Stevenson, na Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos,
E o trabalho dele é mundialmente conhecido, né, em torno da reencarnação. São pesquisas que ele faz e tal, né? Então, esse doutor Ian Stevenson teve a oportunidade de dialogar com um jovem do Ceilão, imaginem, né? Esse jovem nasceu com marcas profundas pelo corpo. Para quem não sabe, o Ceilão é o antigo nome de uma ilha no Oceano Índico que hoje constitui o Sri Lanka. Esse jovem tinha uma cicatriz no peito e no braço direito, né? Esse braço direito dele era atrofiado por completo, né? Além, e o que chamava atenção, é que ele tinha recordações muito nítidas de trechos da sua última encarnação. E aí, durante uma longa conversa desse doutor Ian Stevenson, né, com esse jovem, né, esse ser humano se recordava de ter vivido antes no próprio Ceilão. E aí, segundo as tradições desse Ceilão, né, ele se lembrava de ter contraído um matrimônio civil com uma jovem, né, e inclusive ter marcado a data para a realização de uma cerimônia religiosa alguns meses depois, né? E aí, durante esse tempo, ele começou a construir uma casa e para onde ele levaria sua esposa, né? E aí passou a sonhar, né, com uma vida de muita felicidade, de muita alegria, entre outros sonhos. Só que com o passar do tempo, essa moça, acreditem, teria se apaixonado por outro rapaz e pediu a esse jovem do Ceilão o rompimento do compromisso deles. Vocês sabem que o jovem foi abandonado e esse abandono causou nele uma revolta muito grande e a partir daí ele planejou uma terrível vingança. E aí a ideia dele, vocês imaginem, né, seria matar essa noiva infiel e aí ele colocaria a culpa no rival dele. Olha que loucura, gente. Assim ele pensou e assim ele fez. Aí parece que numa noite escura, ele contando, né, repleta de sombras, ele teria apunhalado a noiva dele no coração. Só que, não sabia ele, que ele foi visto por testemunhas. E aí, gente, deu ruim. Porque ele foi preso, ele foi julgado e lá no país deles, né, ele teria sido condenado a morrer pela forca. Pois bem, saibam que esta reencarnação teria sido uma grande oportunidade de reparação para aquele jovem. Primeiro, ele trouxe lembranças atormentadoras do momento em que faziam testes, imaginem, com a forca para ver se aquilo funcionava bem. Segundo, ele se lembrava ainda dos dias que ele passou no presídio e que antecederam o seu desencarne. E aí, terceiro, né? Já que esse jovem tão bem se recordava, né, da sua morte na forca e também a causa que originou tudo isso, o pesquisador, que é o Dr. Ian Stevenson, teve a iniciativa de perguntar a esse jovem: se voltasse a acontecer com você o que aconteceu no passado, como é que você iria proceder? Vocês sabem que o rapaz respondeu prontamente e com toda a certeza que ele voltaria a fazer tudo o que ele fez, ou seja, ele voltaria a matar. Imaginem que todo o ocorrido na vida anterior dele ficou na sua memória espiritual e foi trazida e exposta por um fator importante para a espiritualidade, que foi a necessidade do seu tratamento. Queridos irmãos, de forma alguma, sacrificar a vida de um criminoso vai educá-lo ou vai transformá-lo. De jeito nenhum. Precisamos entender que a educação ou a reeducação é um processo lento, que não se realiza sem afeto, sem carinho, sem dedicação, sem amor. É um processo que se exterioriza
nos atos do ser, mas que tem a sua origem na intimidade da criatura. Para a gente acabar com o crime, com a violência, não há como a gente abreviar os caminhos. Tem que se percorrer a longa estrada da educação que demanda esforço, demanda dedicação, demanda tempo e muito amor. E aí, assim, tomando como exemplo, assim como uma medicação correta, a educação vai agir atacando o mal pela raiz. Por quê? Porque vai modificar a causa do problema e vai transformá-lo. E quando eu falo de educação, não me refiro apenas ao conteúdo que a gente aprende na escola, mas à ética, cuja origem está na família. E aí, gente, nossos amigos espirituais nos informam que Deus não quer a morte do pecador, mas sim a morte do pecado. Olha aí, olha a diferença. E essa afirmação dos amigos espirituais nos diz exatamente o caminho que nós devemos seguir quando pensamos em acabar com um dos males que tanto desvirtua a humanidade no planeta Terra. Fiquem com Deus. Meus irmãos, se vocês gostam dos vídeos que são publicados neste canal do YouTube do Templo Estrela do Oriente, não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal. Depois, se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o like e, por último, aperte aquele sininho, porque todas as vezes que tivermos um novo vídeo, você será avisado. Muito obrigado!